tem como modelo primário os 12 passos do AA, dos Alcoólicos Anônimos, que foi inventado exatamente por 2 indivíduos que eram cristãos, lutando contra o alcoolismo, aplicando assim esses passos que se espalharam mundo afora. E essa igreja foi condecorada, homenageada esta semana pela Sejus, a Secretaria de Justiça, o governo do Estado, deu uma placa de honra ao mérito aí para a Igreja Batista Central de Fortaleza, pelo fato de nós trabalharmos com a justiça social e com o trabalho nos presídios, exatamente aplicando os 12 passos. Então, você já sabe que é um valor para nós como igreja e é também um programa que você pode frequentar, deve frequentar. Todo mundo tem que passar por esses 12 passos de uma forma ou de outra. Enfim, bem-vindos então a esta série. Nós vamos em 8 domingos tentar cobrir os 12 passos. E você entra com a gente no caminho da restauração. Eu convidar você para trocar de posição, ficar em pé, e nós vamos orar ao Senhor e abrir o nosso tempo e o nosso texto aqui juntos. Não é obrigado, você fica em pé se quiser, certo? Mas muda de posição e você me aguenta aí por um tempo. Deus, é na Tua presença que nós nos reunimos hoje à noite. Nós não temos outra razão de estarmos aqui, senão a promessa de que o Senhor estaria no meio de nós. Então, Senhor, bem-vindo ao nosso meio. Tu és bem-vindo. Deus onipotente. Deus onipresente. Mas hoje, de uma forma particular, nós queremos honrar a onisciência divina. O fato de que o Senhor sabe tudo sobre nós. A palavra ainda não nos chegou à boca e o Senhor já conhece nossos pensamentos e como ela foi concebida. De forma que nesta noite, Senhor, nenhum de nós pode se esconder da Tua presença. Estamos aqui nus, abertos, sabedores e conscientes de que o Senhor nos conhece por dentro e por fora. E eu peço hoje à noite que o Teu Espírito, que anda aqui no nosso meio, que está atuando em nós como essa brisa, que esse Espírito possa vasculhar o nosso íntimo, a nossa mente, nosso coração, nossas entranhas, nosso cérebro, que possa vasculhar o nosso interior e trazer luz àquelas áreas escuras. E que o Senhor providencie hoje à noite, a partir desta noite, cura, Senhor, para as nossas mazelas, para aquilo que nós trazemos, como foi cantado aqui, Senhor, traumas antigos, cicatrizes antigas. Restaura-nos, Senhor. Nós nos submetemos às mãos daquele que é o médico dos médicos, Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Deus que se fez gente, que entende a dor da gente, que se deu na cruz pela gente e ressuscitou para nos dar a vitória sobre tudo, sobre todos, sobre o inimigo e principalmente sobre os nossos vícios e pecados. Socorre-nos hoje à noite, Senhor. Que a Tua misericórdia nos alcance. Que o Senhor abra o coração do Teu povo para que ao menos uma lição seja, Senhor, o presente divino para cada um aqui hoje à noite. Usa-me segundo a Tua vontade, que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. Todos nós carregamos no corpo e na alma, marcas adquiridas desde a infância. Alguns estudiosos, até médicos e estudiosos da neurociência, dizem que mesmo no ventre da mãe,
nós já adquirimos marcas, marcas da violência, marcas da rejeição, marcas dos gritos. E assim, a partir do momento em que a gente vem ao mundo, as marcas vão se acumulando. Marcas físicas, por exemplo. Eu tenho algumas marcas físicas. Eu tenho uma aqui no cotovelo. Minhas filhas e minhas netas gostavam de olhar e achavam, eca? Que isso, vô? Elas perguntavam, que isso, pai? Eu, quando era menino, ganhei do meu pai uma bicicleta Caloi, aquelas de quadro redondo, uma bola no meio, bem bonita, e eu desci a minha rua, que não era asfaltada, disparado, como sempre, e eu caí. E quando eu caí, meu cotovelo bateu numa pedra e fez um buraco enorme, e saiu aqui de dentro uma coisa branca, que eu não sei o que era, agora eu sei, é um nervinho. Minha mãe, baiana, grandona, aquelas, bem delicadinha, ela pegou uma tesoura e puf! E aí sarou, bota pó de café em cima, enrola um pano e vai, menino. Simples assim. Eu conheço algumas mães que quando a criança espirra, ela desmaia. E minha mãe não. Uma vez eu estava brincando com o meu melhor amigo de infância, e eu bati nele, ele correu, depois ele correu atrás de mim com um pedaço de madeira e tinha um prego na madeira, ele jogou, quase pega no meu pai, mas pegou na minha cabeça e abriu daqui para cá. E minha mamãezinha, ela ajeitou. Eu vou parar por aqui. Ou seja, eu tenho muitas marcas. Uma delas é o meu dente aqui frontal quebrado num jogo de futebol. Então ele cravou aqui no meu joelho e também tem uma marca. Você tem marcas assim? A mulher sabe as marcas do marido e o marido da mulher. O pai sabe dos filhos. Tem uns meninos que têm marca no queixo que eu acho que deveria ser um negócio aberto para entrar comida por aqui, né? Meu neto era assim, eu não sei se ele está aqui, mas pense num camarada que abriu o queixo 1 milhão de vezes, né? Mesmo canto. Aí fica a marquinha, né? Com o tempo. Marcas que ficam para sempre, cicatrizes. Mas vamos falar daquelas cicatrizes chamadas emocionais. Elas costumam ser piores do que as cicatrizes físicas. Porque se uma cicatriz física pode, por exemplo, mexer com a sua mobilidade para o resto da vida, um defeito na perna, uma coisa assim, uma coisa que foi talvez por um acidente mais drástico. Mas as marcas e as cicatrizes de caráter, as cicatrizes emocionais, elas são piores, elas perduram para a vida. Causa em você, por exemplo, medo, fobias, medo de altura, medo de quarto, medo, claustrofobia, por exemplo. Medo de estar num ambiente fechado. Hoje eu estava conversando com minha neta, minha esposa não está, e eu saí para almoçar com minha neta, e conversava com ela sobre a mensagem, e eu falei sobre essa questão de fobia, e ela falando sobre as pirâmides do Egito, falei que eu desci a pirâmide, é um lugar bem estreitinho, e ela disse, eu tenho medo. Medo de quê? Medo de coisa pequena. Aí a gente começou a conversar, e ela disse que tinha medo e não sabia por quê, mas com um pouquinho de conversa, ela voltou no tempo e lembrou de uma vez, e ela disse assim, eu não sei se era sonho ou realidade, mas eu me vi numa situação de desespero quando menina, trancada num lugar fechado, querendo sair, não conseguindo, e a partir daquele momento, o medo me persegue, medo de ambientes menores. Outros têm medo de público, é chamado agorafobia. Medo de estar
em público, em plateias maiores. E assim o medo de água, medo de elevador, medo de altura, medo por conta de uma violência, de uma ameaça, de um abuso, de uma vergonha, de um preconceito, de um bullying. Medo porque você foi abandonado um dia, medo por conta da ausência dos pais, dos maus tratos. Quantos meninos e quantas meninas se desencantam com o relacionamento, não só com o casamento, mas com o relacionamento com uma pessoa do outro sexo, ou amigos próximos, exatamente porque presenciaram atos de violência dentro da sua própria casa. E isso marcou. Uma separação marca mais do que você imagina. Por mais que você queira dizer que não, disfarçar, pensar positivo, não tem como não se deixar marcas. Marcas que desequilibram a mente, desequilibram o ser. Aí pensa bem, onde é que estão alojadas essas marcas, se as físicas são visíveis? Olha, essas marcas elas estão no coração, na mente, no espírito, na alma. Enfim, a Bíblia usa a linguagem muito do coração, e nós ainda usamos. Você mora no meu coração, você é a pessoa do meu coração, você feriu o meu coração. Essa é uma linguagem que a Bíblia usa e que nós usamos. A palavra hebraica leb, que significa o âmago da vontade, o âmago do sentido. E que na verdade, a palavra de Deus, assim como a nossa linguagem coloquial, quer dizer o quê? Que as marcas emocionais, elas afetam o nosso cérebro. 500 anos antes de Cristo, Hipócrates, o considerado pai da medicina, ele falou e descreveu o que está aqui dentro da nossa caixa craniana, o nosso cérebro, o sistema nervoso central, que controla tudo que nós sentimos, dos nossos sentidos, o que ouvimos, o que cheiramos. Hipócrates disse o seguinte: o homem deve saber que de nenhum outro lugar, mais do encéfalo, vem a alegria, vem o prazer, o riso, a diversão, vem o pesar, o ressentimento, o desânimo, a lamentação. Por esse mesmo órgão, tornamo-nos loucos e delirantes. E medos e terrores nos assombram. Que coisa, né? 500 anos antes de Cristo, Hipócrates, o pai da medicina, ele já sabia desse centro nervoso capaz de armazenar os traumas sofridos ao longo da nossa vida. Hoje, principalmente a partir dos anos 60, nós temos o advento da neurociência. Hoje, os scanners são capazes de escanear, de tirar uma foto em tempo real do seu cérebro, do meu cérebro, do nosso cérebro, e descobrir as áreas vitais que comandam emoções, que reagem a eventos e fatos em nossas vidas. E daí o homem é capaz de compreender melhor os sintomas do estresse pós-traumático na vida de crianças e de jovens. Aliás, hoje eles relacionam isso a uma área ainda mais delicada, vital do nosso cérebro, chamado ínsula. É do tamanho de um caroço de ameixa. É uma região mais profunda do córtex cerebral, lá dentro. E aí eles estão dizendo, aqui parece estar a conexão vital entre o corpo, pense num defunto, e a alma, o princípio de vida que ativa o corpo. O córtex parece ser o suprassumo
das nossas emoções, das nossas conexões. O que divide alma e corpo, espírito e corpo. Impressionante. A Escola de Medicina de Stanford estuda os sintomas do estresse pós-traumático e já está vendo como isso afeta o nosso cérebro. Traumas que nós trazemos como cicatrizes emocionais do passado. Todos nós aqui, de uma forma ou de outra, fomos traumatizados. Temos cicatrizes que nos fazem reagir, às vezes, de modo que nós mesmos não entendemos. Os traumas são causados, muitas vezes, por escolhas erradas que nós mesmos fizemos. Mas, às vezes, por escolhas erradas de outros. O pai, a mãe, o irmão, o amigo de escola. Às vezes, nós mesmos vamos nos entregando a vícios como a bebida, como a droga, como a pornografia. E eu já mostrei aqui para vocês uma vez que o cérebro de uma pessoa que não curte a pornografia é diferente de um cérebro de alguém que é adicto em pornografia. O cérebro de alguém que não é adicto em drogas é diferente de um cérebro de alguém adicto. Ele perde massa encefálica. Ele perde conexões neurológicas. Então, esses traumas do passado têm a ver com coisas que nós fizemos de errado, escolhas erradas, coisas que pessoas fizeram com a gente de forma errada, e tem a ver com acidentes, com traumas, a morte de alguém. Não foi escolha sua, nem escolha daquela pessoa. Morreu meu pai, morreu minha mãe. E como eu reagi àquela circunstância, afeta o meu cérebro de tal forma que às vezes eu respondo de uma maneira por anos, sem entender por que eu tenho aquele comportamento. Não podemos ignorar ou achar que não tem mais jeito. O que nós temos que fazer como crente em Cristo Jesus, primeiro, é parar de falar que tudo tem origem, você chama tudo de pecado. E eu quero fazer uma ressalva aqui para você, que é crente em Cristo Jesus, membro dessa comunidade, que tem me ouvido falar, e nas falas tem a doutrina da palavra de Deus. Existe uma doutrina teológica chamada Hamartiologia, que estuda a questão do pecado. O pecado é, de fato, a origem de todas as coisas, se voltarmos para o início de tudo. Porque o pecado é desobediência, é desligamento da ordem divina, é você se desconectar. Pecado é como um ventilador que foi retirado da tomada. Quando você puxa da tomada, agora, meu amigo, vai parar, não vai funcionar. Mas nós não podemos entrar nessa de que qualquer problema que você vê na vida de alguém, você diz, é pecado. Os traumas e as doenças que Jesus curou, nem sempre ele disse que a origem era pecaminosa. Às vezes ele dizia sim, vai, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Porque ele sabia que a origem daquela doença era de fato um erro. Mas nós não podemos ser simplistas nesta situação. Mas também quero dizer o seguinte, que todos nós, inclusive eu, com meus traumas, com minhas lutas, eu não posso ignorar e dizer que não tem mais jeito. Não estamos condenados a viver assim, para sempre. Deus não nos condenou para sermos irados, adictos, temos falhas de caráter, mentirosos. Não. Ele não nos condenou a isso eternamente. Até a neurociência fala da chamada neuroplastia.
Há determinadas funções do cérebro que comandam movimentos do corpo humano. E quando há um trauma muito grande, que a pessoa perde os seus movimentos, você vai no Sara Kubitschek e eles têm exercícios. O cérebro começa a se readaptar e áreas que não trabalhavam com aquele movimento passam a adquirir a habilidade de dar àquele movimento uma nova função. Então, se há reabilitação, porque Deus deu essa reabilitação física, química, mas também espiritualmente falando. Tem jeito. O mais vil bandido, o mais vil pecador, tem jeito, porque teve jeito para a minha vida. O Senhor resgatou a minha vida. Tem resgatado muitos aqui, mudou os meus hábitos. Tem jeito. O caminho da restauração nos leva simplesmente não aos intermediários, não aos deuses humanos, não às entidades humanas, não à expertise humana, científica ou não. O caminho da restauração nos leva simplesmente ao autor da vida. Gente, Ele é o cara, foi Ele que nos fez, Ele entende mais de você e de mim do que você imagina, porque Ele é o Criador. E Ele nos amou tanto que Ele se fez gente, encarnou como palavra viva, nos deixou exemplo de como nós poderíamos dizer não ao pecado, não às ofertas, não ao tudo isso te darei, não à tentação de viver no limite de tentar Deus, ou querer ser como Deus. Esse Jesus nos deu também a comunidade terapêutica. Tentem, Igreja de Jesus, isso aqui não é um clube. Isso aqui é um hospital emocional. Isso aqui é um hospital divino para a cura das nossas mazelas, para nos levar de volta para casa, porque o Pai quer consertar tudo aquilo que foi quebrado, Ele quer renovar aquilo que foi apagado, acabado. Deus é expert em reciclagem de vidas. Ele reciclou a minha vida, Ele está reciclando a sua vida. Entenda, isso aqui não é um clube. Isso aqui não é uma reuniãozinha de amigos. Deus instituiu através de Jesus, que Ele chama isso de corpo de Cristo, Ele instituiu aqui na terra a chamada comunidade terapêutica. O que é isso? É que na convivência com os meus irmãos, praticando os mais de 40 mandamentos recíprocos, nós somos curados na comunidade. O isolamento mata, a comunidade cura, principalmente quando ela é saudável, quando ela é o corpo de Cristo. Por isso que na palavra de Deus, Deus não levanta gurus no meio da congregação. Ele diz: amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, sede misericordiosos uns com os outros, confessai vossas culpas uns aos outros, aconselhai-vos mutuamente no Senhor. Ele não levanta nenhum conselheiro expert em absolutamente nada. Ele está dizendo que há uma escuta terapêutica no corpo de Cristo. E essa igreja que me acompanha aqui há anos sabe que eu me recuso a ser a fonte para quem quer que seja. Porque eu corro na fonte, eu aponto onde é a fonte, você vai à fonte, e a fonte está na comunidade, está no seu irmão, e você é também o canal por onde Jesus vai passar. A comunidade terapêutica, inclusive, é uma ciência reconhecida, é uma metodologia. Os grupos terapêuticos começaram em 1906, com o clínico geral Joseph Pratt. Ele criou a psicoterapia de grupo, usando também a tal da escrita terapêutica, onde as pessoas escreviam suas lutas, seus problemas, suas dificuldades.
e partilhavam uns com os outros. Mais tarde, Marshall Laszlo, ou Burrow, um dos fundadores da Associação Americana de Psicoanálise, ele usou a terapia de grupo no nível ambulatorial, pacientes não psicóticos. Por que eu estou chamando a sua atenção para isso, como Igreja de Jesus? Porque eu passo 35 anos da minha vida nessa comunidade, desfazendo aquelas crenças que nos travaram e nos fizeram religiosos, dependentes de um guru, de uma oração poderosa, de um culto de libertação, quando a libertação anda com você. Quando a libertação está em você. Quando a palavra que liberta está nas suas mãos. E quando a comunidade terapêutica está ao seu redor. Você quer saber quando a comunidade terapêutica ela funcionou de vento em popa? Foi pós-guerra, depois da Segunda Guerra Mundial. Tantos soldados, tantas famílias traumatizadas pela guerra. Não tinha psicólogo e psicoterapeuta, não tinha psiquiatra que desse conta de cuidar das pessoas lesionadas emocionalmente falando. Ou seja, a carência de conselheiros individuais fez com que os grupos de terapia fossem então a solução. Mas Jesus já sabia disso há muito tempo. É por isso que no Celebrando a Restauração, nós sentamos num grupo e ouvimos a partilha uns dos outros. Qual é o problema do crente? O problema do crente tradicional é que ele gosta de uma liçãozinha de escola bíblica. Ele é fanático por um estudo de teologia. E aí quando ele senta num grupo de partilha e começa a ouvir o problema do outro, ele imediatamente tem um versículo para dar na cabeça do indivíduo. Quando não, a Bíblia toda. Ele não se aquieta. Porque ele estuda a Bíblia para dar lição nos outros, nunca para ele. Por que ele não faz isso? Porque ele não lê a Bíblia para si, ele não lê a Bíblia para dizer Deus fala comigo. É sempre Deus fala com meu marido, Deus fala com meu irmão, Deus fala com a minha mulher, Deus fala com meu pai, Deus fala com meu patrão, Deus fala com o governo. E ainda tem esses indivíduos blogueiros, facebookeiros, que ficam num momento ou no outro dizendo, a igreja brasileira precisa, sai para lá rapaz. Quem foi que te chamou para ser juiz da igreja brasileira? A igreja brasileira tem dono, o dono dela é Jesus, desde Romanos, desde Corinto. Aleluia. Vocês entenderam, foi? Ah, bom. Eu, às vezes, fico aqui pensando, acho que eles não estão entendendo, Senhor, mas eu vou falar de qualquer jeito. Então, você ouve a partilha num grupo de partilha, significa o quê? Aquele irmão está abrindo o seu coração. Cala a boca, meu irmão. Deus está falando com você através da dor do outro. Na hora que você tiver alguma coisa para dizer, diga assim, eu me identifico. Ou diga assim, vou orar por você. Mas você não precisa arrancar um texto bíblico e jogar na cabeça dele, porque a cura para a alma vem através do relacionamento, não através da liçãozinha. Então eu quero dizer que, com todo respeito aos psicólogos, aos psiquiatras, aos clínicos gerais, e quero dizer que aqui na congregação, eu indico alguns aqui, o remedinho santo para dar uma equilibrada lá no humor, tá certo? Vai lá dentro nos neurônios, mexe, equilibra, você começa a rir, não sabe por quê? Do jeito que você chora e não sabe por quê, toma um remedinho, começa a rir, não sabe por quê. Mas se você não resolver o gatilho e a causa do problema, você volta a zero, ou tem que tomar cada vez mais remédio. Amigo, é melhor tomar uma cachaçinha. Porque você fica na boa bem rápido, só que tem que tomar outra, tem que tomar outra, depois tem que tomar outra, depois tem que tomar outra. Por que você acha que os caras sentam nos bares de Fortaleza? O que é aquilo ali? É uma terapia da cachaça. O
cara não aguenta a vida, ele não aguenta a pressão, ele não aguenta nada, ele quer falar com alguém. Quem que ele vai falar? Ele vai falar com alguém que não está nem aí com o que ele está falando, ou está bem aí, ou ele vai gritar também. Toma uma, toma duas, toma três, toma quatro, esqueceu, pronto. No outro dia ele dorme, dor de cabeça, engove no estômago e começa tudo de novo. Não resolve. Entende? Então, eu recomendo. Mas eu quero dizer para vocês que vocês não dão conta do número de pessoas que têm lesões emocionais como eu tenho. E além de vocês não darem conta, quero dizer o seguinte, é caro, é ou não é? Quem tem grana para mandar a família toda para o psicólogo? Uma sessão, 2 sessões, 3 sessões. Eu conheço gente que faz terapia há 3 anos, há 4 anos, há 5 anos. Gasta os tubos de dinheiro. Eu tenho uma forma para vocês. Eu vou dar um prejuízo aqui para os meus irmãos. Faça terapia de grupo. Vá para o CR, amigo. É de graça. Hã? Os irmãos vão me entender, porque eu encho lá, aliás, eu recomendo também o consultório. Então, da dependência que você tem do seu vício, das suas mazelas, da codependência que você tem, você se torna codependente com a pessoa que é dependente. Você deve experimentar a independência dos vícios, dos traumas, e experimentar a interdependência com o seu irmão, no GR, no grupo de relacionamento. E você deve assumir a responsabilidade pessoal. Porque na cartilha de Deus, na cartilha da restauração, o paciente se torna agente da sua própria mudança. Conforme os psiquiatras e psicoterapeutas Bechley, Santos, o paciente deve ser o agente da sua própria mudança. Até quem está clinicando entende isso. Se o paciente não quiser, não vai acontecer. Você precisa querer, admitir que precisa e se submeter ao processo de restauração. Então, restauração é para todos nós. É possível olhar para a sua história com seriedade e buscar a reconciliação e a restauração com o seu passado, trabalhando os 12 passos, aplicando valores bíblicos à sua vida, começando assim uma caminhada espiritual de restauração. É uma experiência de responsabilidade pessoal, quando honestamente você compartilha sua dor com outros. Hoje vamos lidar com o passo da realidade, o passo 1. O passo 1 diz o seguinte: eu admito, ou admitir que somos impotentes diante dos nossos vícios. Você não tem força para vencê-los. Você não tem forças para vencer traumas emocionais e maus hábitos e comportamentos destrutivos que há muito perdemos o controle sobre essas áreas. Admita. Em Romanos capítulo 7, verso 18, o apóstolo Paulo, ele faz uma descrição, antes de falar da dependência do Espírito no capítulo 8, o apóstolo Paulo abre um texto em que ele fala da época que ele era fariseu e religioso, teólogo do judaísmo, fariseu dos fariseus, cumpridor da lei. Mas lá no íntimo do seu coração, toda vez que colocavam as regras diante dele, ele dizia assim, ele pensava e sabia, eu sou um desgraçado pecador, porque eu não consigo cumprir todas as regras, eu caio. E aí ele diz assim, no capítulo 7, verso 18, na leitura da linguagem de hoje, pois eu sei que o que é bom não vive em mim, isso é, na minha natureza humana. Porque ainda que a vontade de fazer o bem esteja em mim, o que, gente? Eu não consigo fazê-lo.
Todo indivíduo, atrás das grades, num presídio, ele sabia que não era para matar, mas ele não teve forças para não puxar o gatilho. Não tem um que diga, rapaz, eu matei porque eu não sabia que era proibido. Ó. Eu matei porque eu nem percebi que ia ser problema. Não, matei. Ele opta por fazer aquilo que é errado, ilegal, tirar a vida de outra pessoa. Você sabe que quando você come determinadas coisas que lhe fazem mal, você come do mesmo jeito. Você sabe que está fazendo mal, mas você come do mesmo jeito. Primeiro porque é bom. Quando você abre o computador e tem uma cena lá de nudez, tem uma pornografia ali explícita para você, escondida de todo mundo. Você vai uma primeira vez, você olha para aquilo ali como qualquer ser humano pode ver. Aí você decide fixar os teus olhos naquilo, e aquilo alimenta a tua mente. Você fecha e depois volta lá, porque você quis. Você sabia que aquilo ali ia lhe fazer mal, mas você continuou. Você não consegue resistir. Então, admitir significa sair da negação. Vamos sair da negação. Freud fala que o nosso inconsciente é capaz de criar um mecanismo de defesa que nos faz negar a realidade para evitar sofrimento, conflito, dor ou vergonha. Você nega. Você recebeu a notícia que o cara morreu. Você diz, não morreu não, morreu não. Morreu. Rapaz, eu não quero acreditar. Por quê? Você está evitando a dor, entendeu? Demora um pouco, você dá a notícia para alguém, você já teve, não sei se você teve essa oportunidade, eu já fiz isso como pastor, 35 anos, dá a notícia que morreu. A pessoa olha para você, não acredito, não. Não. E tem gente que às vezes aceita a palavra e dá uma de durona e fica lá toda assim, não, mas sabe como é? E tal, e a gente fica olhando e diz, vai desabar daqui a pouco, porque está na negação. Talvez a melhor coisa é chora logo. Lamenta e chora aí. Às vezes eu costumo dizer para as viúvos, órfãos, rapaz, você tem direito de chorar 1 ano, chora aí. Mas nós queremos evitar sofrimento. E por isso nós negamos a nossa dor, nosso trauma, as coisas que nós não temos controle, as coisas que estão nos consumindo. Você roubou, olhou, curtiu, jogou na rua, você desejou, você viu, você tomou para si, você curtiu. Quando repetimos um erro, a nossa memória mental cria um sistema de defesa baseado em falsas crenças. Hoje na política eu me lembrei da minha mãe, de novo, minha mãezona. Mãe, a senhora vai votar de novo no Maluf? Meu filho, ele rouba, mas faz. Eu não acredito que você está fazendo um negócio desse. Como assim? É porque a mente constrói uma ética furada, que admite o erro em defesa de qualquer outra coisa, seja de que lado for. A gente não se constrange com o erro do lado de cá, nem se constrange com o erro do lado de lá, mas a gente aponta o erro do lado de lá para poder sublimar o erro de lado de cá. Vocês sabem do que eu estou falando? Falo por parábolas.
Eu nunca vi tanta loucura. Ninguém começa assim, o meu partido é uma desgraça, tem esse problema, esse problema, esse problema, esse problema, esse problema, esse problema, esse problema. Mas tem umas virtudes. Aquele partido lá, vou te contar, esse tem problema. Ninguém começa assim. O cara larga aqui o seu reduto e vai para o outro com todas as forças do mundo, é ou não é? Truque mental, nós fazemos isso. Nossos traumas, nossos erros, nossos vícios são encobertos por essa ideia de que está tudo bem. A negação é parte da nossa doença, que diz ou pensa, eu não tenho problemas. Então minimizamos a culpa, culpando outros pelos nossos tropeços e falhas de caráter. Olha aqui algumas mensagens comuns da negação. Todos nós somos tentados a isso. Primeiro, eu saio disso quando eu quiser, se preocupe não. Eu paro quando eu quiser. É só um golinho. É só uma cheiradinha, só uma olhadinha. É só um pouquinho. Eu peguei, mas foi pouquinho. É só um lixinho, besteira que eu joguei no chão. É uma latinha, só uma latinha. É besteira. Ou você diz, as coisas não estão tão ruins assim. Eu sou viciado porque eu quero. Quando as coisas melhorarem ou piorarem, eu mudo. Deixa eu ter um diagnóstico de câncer, aí eu paro. Deixa o médico dizer que eu estou com a veia entupida, aí eu paro. Eu não tenho nenhum problema e a culpa dessa situação é de alguém, é uma situação ou outra pessoa. Eles tratam ferimentos do meu povo como se fosse uma coisa sem importância. E dizem, vai tudo bem, quando na verdade vai tudo mal. Ô irmão, irmã, pense na possibilidade de você estar na negação. Pense. Quais são as consequências da negação? Primeiro, o egocentrismo. Nós minimizamos os efeitos dos nossos erros. Nós continuamos agindo com violência. Nós continuamos preferindo coisas que nós não deveríamos preferir. Nós continuamos nos isolando. Nós continuamos tendo esse comportamento ruim, fechado, triste, medroso. E a gente, quando magoa alguém por conta dos nossos traumas, do comportamento traumático, dos nossos defeitos de caráter, que vêm por conta desses traumas do passado, a gente fere as pessoas e diz, não foi nada. O cara dá um grito com a mulher e diz que não foi nada, não, isso é besteira. Não, irmão, foi nada não. Ou então você exacerba, você se torna crítico naquilo que você consegue escapar. É assim, ó. O cara é um adúltero inveterado, certo? Ele sai com a mulher dos outros, a pobre da mulher em casa não sabe, ele mete o chifre nela, tem outra coisa por aí vai. O cara é assim. Mas ele tem um carro que só anda a 40 por hora, o carro dele, 40. Aí ele anda na rua, 40 por hora. Bom, sabe o que ele faz? Ele vira um juiz de trânsito. Ele começa a dizer assim, seus pecadores que ficam andando a 100 por hora. Você tem que cumprir a lei, porque o carro dele só anda a 40. Eu conheci um assim, por isso que eu estou usando esse exemplo. Meu irmão, se você tivesse um carro que andasse a mais de 40 por hora, você furaria vários avisos no Detran dizendo a velocidade máxima é 40. E você passa lá a 60, chega no fotossensor de 40, você para. E aí corre de novo. Então o indivíduo que se torna um legalista, a gente vê isso muito no ambiente de igreja. Esse indivíduo que é muito legalista, o indivíduo que é muito duro com suas filhas, muito duro com a sua casa, às vezes ele esconde um pecado terrível por trás, porque ele compensa.
Todo indivíduo que é violento, ciumento com a filha, às vezes o cara está escondendo um problema dele. Ele não está querendo que a filha se torne aquilo que ele faz com a filha dos outros. Porque não tem explicação. Para o ciúme excessivo, a falta de confiança, não tem explicação. É de novo uma tentativa de compensar, porque quem anda na negação, ele faz isso. Ele descompensa, ou ele quer compensar aquilo com a outra coisa, ao invés de simplesmente se abrir e dizer, eu sou falho. É bom que a gente não faça aquilo que é errado, mas não com uma atitude de julgamento duro. Ou você culpa os outros, se torna crítico implacável. Depositamos expectativas exageradas sobre outras pessoas quando nós estamos na negação. A gente usa a palavra do tipo, eu não admito. É só o que nós estamos ouvindo na internet. Ei, atenção. Pessoal da restauração. Se eu falar de novo, parabolicamente, sobre política, é a mesma coisa que dizer assim, eu não admito que tenha alguém crente na esquerda. Aí o cara da esquerda diz, eu não admito que possa haver crente na direita. E aí fica fazendo esse julgamento. Virou Deus, é? Virou Deus. Jesus chama um discípulo que era um ladrão, que fazia o bem para os pobres, mas andava com ele comia com ele, não censurou aquele homem em hora nenhuma. Jesus andou com um discípulo que o negou 3 vezes, Jesus sabia que ele ia negar, e nunca fez esse tipo de julgamento para dizer que Pedro era do inferno. Quem é você para dizer quem está no céu ou quem está no inferno? Não brinque de Deus, ou você está escondendo na negação suas próprias mazelas. Porque quando nós entendemos a graça de Deus, quando a gente se acha um lascado, infrator de leis, a gente é mais misericordioso com o outro que também infringe a lei. Você não se torna conivente, mas você tem misericórdia, porque você é ser humano. Sabe o que eu tenho aprendido? É difícil me decepcionar. Por que você não me decepciona? É difícil você me decepcionar, cara. Sabe por quê? Porque eu olho para você como um pecador lascado, carente da graça de Deus. A qualquer hora você vai dar o bote. E qual é o problema? Eu vou te amar do mesmo jeito. Posso? Entende? Mas quem anda na negação, ele se torna um juiz dos outros. Ele se torna duro, incauto. Ele começa dizendo, eu não acredito, eu não aceito. Ora, Deus aceita ou você não aceita? Vai ter tanta gente lá no céu que nem aqui está. Acredita nisso, não? Deus vai aceitar. Por que você não vai aceitar? Quem é você? Discuta ideias, mas não coloque pessoa no inferno e no céu com o seu critério. Não é isso que Deus quer. Isso não é amor, isso não é discernimento, isso é andar na negação. Não faz parte da restauração. Se dissermos que não temos pecado, diz 1 João 8, enganamo-nos, quem? E não há o quê? Não há verdade em nós, percebe? Quer dizer que é só o outro que peca, você não peca, não. Na sua posição você não peca. Só peca o outro que está na outra posição, é isso aí? Outro item da negação é desonestidade. Vamos desculpando nossos erros e tornamos desonestos e mentirosos. Somos tão doentes quanto os segredos que escondemos. Não guarde segredo, Deus já conhece. Abre em nome de Jesus. Abre. O diabo gosta dos segredos que você guarda. Traz à luz em nome de Jesus. Põe à luz em nome de Jesus. A negação faz isso, você vive uma vida dúbia, desonesta. É preciso colocar tudo sobre a luz, colocar com coragem para enfrentar a verdade como filho pródigo. Errei, pequei contra ti, pequei contra o meu irmão, pequei contra todo mundo. Eis-me aqui, Senhor, faz de mim o que o Senhor quiser, me coloca onde o Senhor quiser.
mas eu abro a minha vida, eu abro o meu coração. Em nome de Jesus, amado, o que te prende se o que te prende ao teu passado é o segredo de algo que você não revelou ainda, revele em nome de Jesus, limpe, porque o diabo pega essas coisas como alguém que passa numa cerca de arame farpado e fica preso àquele arame. Você não pode ficar preso ao seu passado. A quem você ofendeu, resolva. A quem você ofendeu, resolva. Quem foi que lhe magoou, perdoe. Volte atrás, limpe o seu passado. Isso está doendo em você. Não esconda. Esse segredo te faz mal. Traz à luz. E o Senhor vai limpar. O Senhor vai perdoar. Por isso, Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Outra coisa da negação é isolamento. O contrário da comunidade. A negação nos isola dos amigos, dos relacionamentos reais. Preferimos a virtualidade sem intimidade com pessoas e sem intimidade com Deus. Também a negatividade nos leva à ansiedade. Os traumas vão causando na gente comportamentos descontrolados e disparam ansiedade que lida com o passado recorrente, o medo do futuro. É sempre incerto o futuro. Qualquer hora vão me pegar, qualquer hora vai acontecer. Tentamos controlar pessoas, circunstâncias, pensamentos e nos frustramos quando não conseguimos. Reconhecendo que não temos controle, isso vai nos deixar livres para viver a vida como realmente ela é. Lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade, Ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5, 7. Então admitir é um passo difícil. Principalmente admitir aquilo que não foi tão bom, mas é um passo necessário. Admitir é dizer a verdade acerca de nós mesmos. Esse é o primeiro passo do caminho da restauração. É preciso aprender a expressar a nossa parte, a nossa dor diante de Deus, ao invés de tentar escapar dela. Deus está pronto para nos ouvir e disposto a nos dar esperança de cura. Deus me ama, nós cantamos aqui. E é real. Por isso Jesus disse: eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Jesus não veio aqui para chamar os bons, Ele veio aqui para chamar os pecadores, os errados, os adictos, os viciados, os que têm falhas de caráter. Quando saímos da negação e admitimos a realidade sobre nossas vidas, paramos de justificar nossas atitudes e nos abrimos para receber o amor incondicional e a graça do poder superior, Jesus Cristo. E olha, dentro da comunidade, é muito importante a escuta terapêutica, a terapia de grupo, mas é importante também que você tenha um parceiro de prestação de contas. Procure alguém que lhe ouça. Você vai aprender isso nos passos do CR mais tarde. Um parceiro de prestação de contas é uma pessoa em quem podemos confiar, aquele que pode nos cobrar nas coisas importantes na nossa caminhada de restauração. Eu tenho alguns parceiros de prestação de contas, aqui na cidade, fora da cidade, pessoas da igreja, pessoas fora da igreja, que são meus amigos. Como disse o Johnny aqui, antigamente eu fazia tudo que eu queria, como eu queria. Depois eu, através de um parceiro de prestação de contas, quando eu vou fazer algum movimento na minha vida, eu pergunto: o que você acha disso? Ele não manda na minha vida, mas ele pode me aconselhar, me acompanhar. A gente chama no CR de padrinho. Lá no quarto passo vocês vão entender. É melhor haver dois do que um. Duas pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais. Se uma delas cai, a outra ajuda a se levantar. Mas se alguém está sozinho e cai, fica em má situação, porque não tem ninguém que o ajude a levantar. O isolamento é uma armadilha do diabo. Dois homens podem resistir a um ataque que derrotaria um deles se estivesse sozinho. Eclesiastes 4, 9 e 12.
Vamos admitir que somos impotentes. Quebrar o ciclo. E eu quero convidar aqui uma dupla do CR. Cadê o Bezerra, Gleice, por favor? Tem um convidado especial, vocês apresentam aí, tá? Boa noite, igreja. Eu continuo me chamando Gleice. Oi, Gleice. Sou uma discípula de Jesus em processo de restauração, lutando com a autossuficiência, com o controle, com a codependência emocional e com várias outras falhas de caráter. Mas o mais importante é que eu estou limpa só por hoje. Boa noite, eu sou o Felipe. Oi, Felipe. Sou um discípulo de Jesus, também em processo de restauração, lutando contra os vários defeitos de caráter, contra a desonestidade, o orgulho, a drogadição, pornografia, desonestidade, a mentira, né? A vontade de pegar o que não é meu e outras áreas aí a se falar. Ok, boa noite, eu sou o Bezerra. Oi, Bezerra. Também um discípulo de Jesus em processo contínuo de restauração, luto em algumas áreas, entre elas a depressão, a baixa autoestima, complexo de inferioridade, procrastinação, pornografia. Eu sempre brinco que no mínimo aí mais uns 100 defeitos de caráter, mas só por hoje Deus tem me dado a vitória. A gente está falando hoje sobre negação, né? E é bem difícil sair da negação, porque a negação não é eu ignorar algo que eu sei que existe. Não é só isso. Às vezes a negação é eu não ter a menor ideia de que eu tenho um problema. Né? Eu não tinha a menor ideia de que um trauma de infância, um abuso que eu passei na infância, tinha desencadeado em mim consequências que tinham me impedido de aprender a amar e receber amor, porque o amor doente de alguém um dia me quebrou, então o amor ia me quebrar de novo. Mas eu não tinha essa consciência. Né? Então, sair da negação foi fundamental para que eu pudesse identificar o problema e encontrar uma solução. E aí, Felipe, como é que foi para ti sair da negação? Então, para mim, sair da negação foi algo muito incomodante para mim, né? Porque era a minha área de conforto, na qual eu gostava muito de ficar no uso abusivo de drogas, dizendo que ninguém poderia se intrometer na minha vida, porque eu estava muito feliz do que eu estava fazendo, né? Então, para mim, sair da negação foi muito doloroso, porque até hoje eu ainda tenho áreas na minha vida que eu continuo a tratar, né? Não mais que continuo na negação, mas sim eu preciso tratar ela. Então, a negação para mim foi algo muito eficaz na minha vida, na qual eu tive que dizer não às minhas vontades mais, mas na época eu dizia não para ninguém me ajudar mais, e sim só eu e eu e eu. Então, o egoísmo partiu para primeiro, né? Eu dizia não quero a ajuda de ninguém, não quero que ninguém se intrometa na minha vida, porque quem manda na minha vida sou eu, né? Então, foi isso. É isso, Felipe, valeu. Para mim, sair da negação também não foi fácil. Eu sou fruto da série O Caminho da Restauração. Eu cheguei aqui, eu participei de todas as ministrações e depois tomei uma decisão por Jesus, mas eu entendi que o CR não era para mim naquela época, né? O CR era para a galera das drogas, para a galera do álcool. Eu não tinha problema, mas eu lutava com a depressão, já estava tomando medicamentos e esse negócio foi aprofundando a cada dia. E eu lembro que só depois de 3 anos, no dia que eu decidi que ia tirar a minha vida, foi que eu resolvi pedir ajuda e admitir sim que eu era um doente e que eu precisava sair da negação e dizer, cara, eu não consigo sozinho. Então foi nesse dia que eu realmente entendi o que é sair da negação, né? Então, dando continuidade, quando eu tentei me suicidar umas 3 vezes, aí eu via que tudo estava se desmoronando, né? Porque eu continuava na negação, na qual eu não pedia ajuda, né? Eu dizia que sozinho eu ia conseguir sair aquele fundo de poço, que sozinho eu mostrava para todo mundo que eu conseguia, né? Que eu saía na hora que eu quisesse da droga, né? Eu saía na hora que eu quisesse, porque ninguém mandava em mim. E assim mesmo, a minha mãe não desistiu de mim, né? Ela continuou a orar por mim e dizer, você vai sair dessa, porque eu vou lhe ajudar e eu não vou esquecer de você e muito menos desistir de você, né? Isso aí. E é interessante porque a gente chega a uma confusão de que sair da negação é só uma vez, né? De que isso eu sair da negação numa área, sair da negação numa outra, mas Bezerra, é assim que funciona? É muito complicado. A gente
entrega, fala de algumas áreas, pronto, agora eu saí da negação na mentira. Aí eu brinco que quando eu cheguei no CR, eu achei que eu só tinha um problema, então eu denunciei e agora beleza. 15 dias depois eu descobri que eu tinha mais de 10, gente. E aí eu entendi que eu precisava denunciar esses 10 também. Então, o sair da negação para mim hoje é todo dia. É eu admitir todos os dias que eu preciso de ajuda nessa área. E aí estou legal nessa área, aparece outra. Ó. É muito engraçado. Felipe, para ti, cara, é dessa forma também? Tu já denunciou aí a questão das drogas e tal, agora está 100%? Ou tem que denunciar todo dia também? Pelo contrário, todos os dias agora eu tenho que dizer, não a minha vontade, mas assim ao mesmo tempo pedindo ajuda. Cara, hoje eu estou fraco nisso, hoje eu estou fraco naquilo. Pelo contrário, no lugar de eu de caminhar sozinho, hoje eu preciso de ajuda, né? Hoje eu me sinto mais à vontade porque eu denuncio o meu problema, né? Eu conto com o prestador de contas, conto com o padrinho, né? Na qual caminha comigo e eu digo para ele, cara, hoje a minha dificuldade é essa. Muitas vezes ele também olha para mim, cara, está acontecendo alguma coisa contigo? Porque eu estou sentindo você meio para baixo. Aí eu vou e me abro também. Mas muitas das vezes eu pego e digo, hoje eu estou meio cabisbaixo, hoje eu estou com intolerância, hoje eu estou com isso, com aquilo, e vamos lá, o que é que precisa ser feito? Então, para mim, começou assim, né? Eu comecei na negação, mas ao primeiro tempo eu disse, eu preciso de ajuda, me ajuda, cara, porque eu quero sair dessa dificuldade que eu estou passando, né? Para mim também é assim, eu estava achando que estava assim, tô lutando com um monte, né? Porque vem umas elas, assim, quando você tira a tampa, parece que ela sai flutuando. E aí eu, estou aqui, já estou com mazela suficiente. Aí descubro a bendita da codependência, né? E aí eu passei uma noite inteira chorando. Não, eu não aceito a codependência. Como é que um autossuficiente consegue ser codependente? Ele consegue ser um codependente fenomenal. Aquela mistura assim, terrível. Por quê? Porque, não, deixa comigo que eu resolvo essa codependência. Só que a codependência não é só eu abrir mão da minha vida. É eu querer que o outro seja tão dependente de mim quanto eu sou dele. Então, no dia em que eu entendi isso, foi difícil e foi duro, mas foi suficiente, foi necessário para que eu pudesse, nisso daqui eu preciso melhorar, nisso daqui eu preciso mudar. Mas assim, a gente está falando aqui como é doloroso, né? Abrir os olhos e ver a figura negativa no espelho. Mas também tem um ponto positivo, né? A gente tem que ter, senão a gente também não ia atrás de mudar. Então, Felipe, quais foram os benefícios que você recebeu quando você saiu da negação? Pronto, os pontos positivos foram, primeiramente, eu tive que me internar na clínica de recuperação, né, de drogas, na qual eu passei 2 anos, né, e lá comecei um processo de restauração que até hoje eu continuo, né, eu estou com 4 anos e, se eu não me engano, a memória é 8 meses limpo, né, mas vivendo um dia de cada vez, né. É isso aí. Eu digo a vocês que o processo de restauração continua até hoje, na qual eu tinha perdido tudo, né, no processo de negação, eu no fundo do poço, mas eu dizia que estava em cima de tudo, né, por cima da carne seca, né. Pelo contrário, eu dizia que não tinha mais, eu tenho uma filha de 11 anos que eu não amava mais assim a termo, né. Eu não podia ver ela porque a mãe dela não deixava. Eu dizia para mim mesmo que nunca mais ia ter uma namorada, que minha mãe não me amava. E aí, entre outras coisas. E hoje, pelo contrário, Jesus restaurou minha vida de uma forma que hoje eu sou casado, tenho minha casa própria com minha esposa, posso ver minha filha e, acima de tudo, Jesus continua a fazer um processo de restauração que é, assim, inexplicável. Eu não estou dizendo isso para me gloriar, não, mas dizer que Jesus, ele transforma, cura e liberta pessoas do que você possa menos imaginar. Mas para isso é preciso sair da negação. Então, o que a gente entende, né, Felipe, assim, eu sei que tem uma galera aí te ouvindo pela primeira vez, você já falou. Cara, então eu estou entendendo que funciona, que vale a pena pagar o preço, que vale a pena entender. Vai ser difícil, porque tirar máscara não é fácil, se olhar no espelho não é fácil, mas vale a pena sair da negação. Com certeza, né, porque, falando de mim assim, eu vivia e fazia tudo que você possa imaginar, né, só não roubava assim mesmo, assalto à mão armada, mas eu digo a vocês, eu roubava o sono da minha mãe, né, da minha família, que não dormia mais, preocupado comigo, dentro de uma favela, de uma bocada, e hoje, pelo contrário, eles se orgulham de mim, né, eu quase fui expulso do bairro onde eu morava, né, na qual com a minha mãe, com meus irmãos, e aquele bairro inteiro, e meus irmãos não aceitavam ver aquela condição, tanto comigo, nem com a minha mãe, né.
E hoje, pelo contrário, eu sou bem recebido quando eu chego lá, na qual as pessoas olham para mim e dizem: meu irmão, como Jesus transforma, né? Olhar para você, o que eu te vi, o que eu te vejo hoje, eu digo: você está mudado, você está restaurado. Mas eu digo, é sair de uma negação na qual Jesus pode lhe colocar num banquete todos os dias, sem você estar querendo comer no lixo, né? Que é o que eu vivia, né? Mas pelo contrário, hoje eu vivo um banquete dia após dia, porque sair da negação para mim foi um privilégio que Jesus me deu hoje, né? Sair da negação é doloroso. Tirar a máscara que eu coloquei por muitos anos, né? E olhar para aquela cara que eu escondi, que eu não sabia que eu tinha e que, muito pelo contrário, eu não queria ver, é muito doloroso. E o processo de restauração, ele é muitas vezes quebrar para que Deus possa jogar água e fazer de nós um vaso novo, né? Mas vale a pena. Para mim, valeu a pena, todos os dias, passar por esse processo de restauração. Amém, galera. Obrigado a vocês. Então, uma boa noite, viu? Obrigada pelo silêncio, obrigada aí pela partilha. Obrigado, pessoal. Felipe, funcionário aqui da IBC, viu? Funcionário padrão aqui, viu? Restaurado da loucura, né? Glória a Deus. Vamos fechar o nosso tempo aqui com alguns princípios que nós abraçamos no passo 1. Eu posso chamar já a banda para subir aqui. São 4, bem simples. Honestidade, acima de tudo. Nossa identidade está em Jesus e não na nossa compulsão ou mau hábito ou vício. Então você não precisa ser identificado como um viciado, um adúltero, um pornógrafo. Nenhum nome pode lhe designar senão o fato de que você é um discípulo de Jesus, uma pessoa amada por Jesus, seu referencial vem dele. Então seja honesto, admite a verdade, honestamente verbaliza aquilo contra o qual você está lutando. Oi, meu nome é fulano, sou um discípulo de Jesus lutando com isso. Você ouve as coisas, parece que dói no ouvido, né? Alguém dizer, estou lutando com isso, estou lutando com isso, estou lutando com pornografia. Você diz, uai! Como é que ele fala assim? Como é que ela fala assim? É honestidade. Outro princípio é da mente aberta. Prontos para acreditar que existe uma nova maneira de viver. E nos dispomos a experimentar coisas novas. Encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios. Isso é, com tudo que é verdadeiro, digno, puro, agradável, correto e decente. É possível. A neuroplastia diz que você pode restaurar áreas do seu cérebro. Deus é maravilhoso, Ele também pode restaurar áreas da sua vida, das suas emoções, da sua alma. Boa vontade. Mesmo não compreendendo os passos completamente, nós temos que ter uma atitude de prosseguir, porque é um caminho, não acontece de repente. Nós temos que depositar nossa confiança em Deus. Paulo diz, eu não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero, ou que já fiquei perfeito. Mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso fui conquistado por Jesus Cristo, ou Cristo Jesus, Filipenses 3,12. Por último, humildade, honestidade, mente aberta, boa vontade e humildade. Aceitar quem realmente somos. O orgulho pode significar o seu fim, mas a humildade irá prepará-lo para as honras. Quando admitimos a nossa impotência e incapacidade de controlar nossas próprias vidas, abrimos uma porta para que o nosso poder superior, Jesus, nos ajude. Não é onde estávamos que conta, mas para onde queremos ir daqui em diante. Não importa o que você fez, não importa o que você é, né? Lembra da música? Jesus conhece o teu interior muito bem.
Então não importa tanto o que aconteceu, o que ocorreu, você tem que lidar com esse passado, porque pode estar emperrando a sua vida, lhe impedindo de ser feliz com Jesus hoje. Então você tem que lidar com o seu passado. Mas mais importante do que isso, é para onde você quer ir daqui em diante. Eu espero que seja no caminho da restauração.